Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, More Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anussim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. E eu quero aqui dar as boas-vindas ao nosso Shalom, Boker Tov, a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a casa dos Binei Anussim, a todos os Binei Anussim do Brasil e também fora do Brasil, do trabalho da comunidade Anussim Brasil no país de Portugal, como também em outros países. Que o Eterno abençoe a todos, toda a família Anussim e a família Anussim Brasil. Aos amigos internautas, o nosso muito bom dia, Boker Tov, e o Eterno vos abençoe grandemente. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 22 do mês de maio do ano de 2023 e dia 2 do mês de Sivan do ano de 5783 do calendário judaico. Estamos na contagem regressiva de nossa festividade Shavuot, nossa festa da alegria, da outorga, da Torá, o dia em que Hashem, nosso Deus, nos deu a Torá. E neste dia estaremos festejando a outorga, a entrega de nossa Constituição, de nossa bendita Torá. Hoje, segundo dia da semana, faremos a leitura da segunda aliá da Parashá que estamos estudando, a Parashá Nassô. A segunda aliá está no capítulo 4, do verso 38 até o passuque 49. Capítulo 4, verso 38 até o passuque 49. A você que neste dia 22 está completando mais um ano de vida, queremos desejar a você muita saúde, muitas felicidades, parabéns, que Hashem vos abençoe grandemente. E a você que hoje está completando alguma data especial, mas ao Tov, que Hashem abençoe você grandemente. Então, vamos à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten ha'torah. E os que foram contados dos filhos de Gershon, segundo suas famílias, pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no serviço, para o serviço na tenda da reunião, os que deles foram contados segundo as suas famílias, e pela casa de seus pais, 2.630. Esses são os que foram contados das famílias de Gershon, todos o que serve na tenda da reunião, que contaram Moshe e Aharon por dito do Eterno. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos. Todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. E os que deles foram contados, segundo as suas famílias, 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moshe e Aharon por dito do Eterno, por mão de Moshe. Todos os que foram contados, que contaram Moshe e Aharon, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo suas famílias e pelas casas de seus pais, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que veio para prestar serviço para a obra
e serviço da carga na tenda da reunião, e todos os que deles foram contados foram 8.580. Por dito do Eterno, eles foram contados pela mão de Moshe, cada homem para o serviço e para a sua carga. E os que deles foram contados foi conforme ordenara o Eterno a Moshe. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayol lanu tabetoheinu Baru atah Adonai noten hatorá. Segundo Aliá, segue falando da leitura, da contagem dos filhos de Levi que estariam administrando o serviço tanto religioso, no caso dos descendentes de Aharon, que eram os sacerdotes e sumos sacerdotes, e a contagem aqui específica era dos filhos de Gershon e Merari. Estes foram contados e também foram enumerados como um exército, pois afinal eles também estavam ali exercendo um grande trabalho em prol da nação de Israel, do povo de Israel. A função deles, embora não eram de administrar o serviço religioso, mas o trabalho que eles, os descendentes de Gershon, a família de Merari, os descendentes de Merari com a idade de 30 anos até os 50 anos estariam exercendo, também era uma função muito especial, uma função que outros não tinham condições espiritualmente de fazerem, porque ninguém poderia se aproximar dos objetos sagrados. Então, tinham que manter uma certa distância. Então, havia um grau de santidade, de espiritualidade no templo e nos objetos sagrados. Então, hoje, nós, embora não temos o templo, mas temos a sinagoga. E dentro da sinagoga nós temos os objetos também que são sagrados. O Sidur é um livro sagrado. A Torá, o Pentateuco, é um livro sagrado. Todos os livros que utilizamos nos serviços são livros sagrados. Então devemos ter respeito, não tê-lo como apenas um livro qualquer. Não, temos que ter muito respeito, muita reverência com a sinagoga. Ao entrarmos na sinagoga, temos que ter reverência, evitar conversar dentro da sinagoga, porque afinal nós estamos diante do Aron, aonde está a Torá. A Torá é o objeto mais sagrado da sinagoga, é a Torá. Então, ao entrarmos na sinagoga, devemos ter respeito, né? Quando caminhamos com a Torá, fazemos o cortejo com a Torá, temos que acompanhar, não podemos virar as costas, temos que seguir a Torá por onde ela circula dentro da sinagoga. Então, assim como na época do tabernáculo, as tábuas, cortinas, todos os objetos eram sagrados,
Assim, dentro da sinagoga, também temos que reconhecer e respeitar os espaços aonde nós viemos rezar. Termos reverência, respeito, porque dentro da sinagoga nós temos nossa bendita Torá. É um lugar sagrado, é o lugar onde separamos para rezar, é o nosso centro espiritual. Então devemos ter cuidado e muito respeito. A leitura fala, da mesma forma como comentei na primeira liá, da idade em que podiam exercer essa função no serviço de transporte das madeiras, das cortinas, dos objetos sagrados. Então, essa leitura de hoje nos traz para nós um grande ensinamento também para a nossa vida pessoal. Devemos nos preocupar com o dia de amanhã. É fato que sim. Muitas pessoas não se preocupam com o dia de amanhã, dizendo que o dia pertence a Deus. Sim, é fato. Todos os dias pertencem a Hashem, mas quem define o dia de amanhã sou eu. Pelas minhas atitudes, por aquilo que eu faço hoje, é aquilo que eu planto, é aquilo que eu vou colher. Então, nós vimos que a idade limitava a pessoa para exercer o serviço de transporte de objetos pesados. Então, por quê? Porque a pessoa, a partir dos 50 anos, já não tem a mesma vitalidade, a mesma disposição, a mesma força, o mesmo vigor de um jovem de 30 anos, porque 30 anos ainda é jovem, mas 50 anos já não é assim tão jovem. Então, ele só podia exercer a função até os 50, considerando que a partir dos 50 ele se aposentava do serviço que ele prestava no transporte desses objetos sagrados. Então, é algo que a gente tem que meditar também e nos preocuparmos, né? E que possa servir de um despertamento, aquilo que eu vou falar aqui, mas é muito importante nós nos preocuparmos com o dia de amanhã. Porque amanhã, você que é jovem, será o idoso de amanhã. Então, a gente sabe que, falando acerca de mercado de trabalho, no Brasil, como em outros países, 50 anos já é rejeitado por muitas empresas. Embora o governo, a gente tenha acompanhado, tem feito campanhas para que as empresas contratem pessoas já com idade de 50, 60 anos, mas isso, na verdade, não é um serviço braçal, porque já com 50, 60 anos, a pessoa já não tem toda uma estrutura, tanto óssea, como também muscular, para poder transportar objetos e pesos. Então, os músculos, as cartilagens, os tendões, eles vão perdendo a sua elasticidade. E tudo que vai perder a sua elasticidade vai enrijecendo. E o risco de ocorrer uma lesão numa musculatura aumenta com esse enrijecimento. É como uma borracha que você estica. Mas se você colocar essa borracha no sol, depois ela
perde essa elasticidade. Então nossas veias, artérias, a musculatura também perde a sua elasticidade. E o risco de fratura, caso seja forçado, aumenta muito. Tanto que a gente vê isso com jogadores de futebol que acabam já com 40 anos, 30 anos mais, no futebol já não tem a mesma velocidade. Por quê? Porque ele tem uma musculatura que já foi muito forçada. Então ele já está se aposentando aí com 40 anos, 38. E aqueles que insistem um pouco mais ainda acabam se lesionando. Então nós temos com isso nos preocupar com a o nosso futuro, com o dia de amanhã, no que diz respeito a uma estabilidade financeira, seja ela por meio de uma aposentadoria, né, de tempo de trabalho, de contribuição, ou por meio de uma estabilidade financeira, de um investimento em sei lá, num comércio, em um serviço que você não vai exercer tanta força, e aluguéis de imóveis. Então existem várias opções no mercado que nos fornecem uma estabilidade. Então, por meio da contribuição, se aposenta, mas para isso requer pagamento. Tem que contribuir mensalmente com o INSS, para que, ou com 15 anos de contribuição e 65 se aposenta, ou com uma especial, dependendo da idade que a pessoa começa a trabalhar, ela faz 30, 35 anos, dependendo da função que ela está exercendo, 30 ou 35 anos de contribuição, ela também alcança a sua aposentadoria. Então, a aposentadoria, embora que para muitos é pouco o salário que ela recebe, mas de certa forma já é uma ajuda, uma certa estabilidade. Então, para muitos é uma estabilidade, sem problema, né? Normalmente a esposa, o marido e a esposa, os dois vão estar se aposentando com 50, 55, 60 anos. Então, requer aqui a mesma preocupação que a Torá fala com respeito aos levitas com 50 anos, que já não exerciam mais a função de transportar os objetos do Mishkan. Cabe a nós também, fica aqui um alerta, para que a gente se coloque, né, se preocupe com a questão do dia de amanhã, né, porque o sistema do governo é isso que ele fala. Você contribui, você se aposenta. Você não contribui, você não se aposenta. E aí, então, essa é a regra. Então, é bom a gente procurar fazer o que está dentro dessa regra, para que amanhã depois, pelo menos, tenhamos aí um rendimento, ou pouco ou muito, mas ele vai estar nos ajudando. Mas isso tem que ser feito. Não podemos esperar, não podemos deixar o tempo passar, porque às vezes a pessoa pode sofrer uma lesão e ficar inválido, né? Pode ficar inválido para exercer a sua função, e ela não podendo mais trabalhar, vai criar toda uma dificuldade. Então, fique aqui um alerta e haja sempre essa preocupação, tanto para o bem-estar da pessoa e também da família, né? Porque
a família realmente precisa também de uma estabilidade, pelo menos enquanto os filhos estiverem dentro da casa. Então, os filhos vão crescendo, vão casar, vão seguir a sua vida, mas os pais vão envelhecer e os pais precisam ter uma estabilidade financeira. Então, se você não contribui, não perca mais tempo. Comece a contribuir e você vai criar a sua estabilidade, ou pouco ou muito, mas vai ajudar. Pelo menos, como se diz, para o remédio vai dar, né? Então, é sempre isso, a gente fazer a nossa parte, tá bom? É isso, ficamos por aqui na leitura da segunda Liá, segundo dia da semana. Que Hashem vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov e Shalom Shalom.